Amém? Vamos à Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 3. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 3. Glória a Deus. Zacarias capítulo 3, versículo de número 1. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Ó, tudo certo aí? Glória a Deus. Zacarias capítulo 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Está escrito assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Vou ler de novo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Repete comigo: tição tirado do fogo. Olha só, não é este um tição tirado do fogo? Ora, versículo 3, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Repete comigo: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Repete comigo: te vestirei de finos trajes. Diga para quem está do seu lado: te vestirei de finos trajes. Versículo 5 diz: e disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso. Repete comigo: te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, agora eu continuo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Amém? Glória a Deus. Quantos estão vivos, dão glória a Deus. Aleluia. Os mortos serão ressuscitados até o final deste Tadel, aí na sua casa e aqui também. Amém? Você crê que Deus ressuscita? Veja se tem alguém com cara de defunto do seu lado, com cara de morto, e fala assim: Deus vai te ressuscitar hoje. Glória a Deus. Amados, o tema dessa mensagem é renovando as nossas vestes. Eu quero falar aqui sobre esse texto bíblico. Zacarias teve uma visão. Presta muita atenção, porque nós vamos falar de coisas proféticas, e se você não focar, você não vai entender nada. Zacarias tem uma visão,
e ele vê o sumo sacerdote Josué. Josué estava na presença do anjo do Senhor. Esse texto aqui está escrito anjo do Senhor, mas na tradução original é o próprio Jesus Cristo que veio no Antigo Testamento. É comum em algumas passagens, quando está escrito anjo, nem sempre todo que está escrito anjo no Antigo Testamento era um anjo. Às vezes era o próprio Senhor. E aqui, nesta passagem, era o próprio Senhor Jesus Cristo que estava. Então quem que estava? Repete comigo, Josué. E quem estava junto? Fala assim, Jesus. Mas a Bíblia diz, acompanha no versículo 1 aí comigo, você que está com a Bíblia aberta e não fecha. Mas a Bíblia diz assim, ó, estava diante do anjo do Senhor, Josué, que é Jesus, né? O anjo do Senhor é Jesus. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Sabe o que significa isso? Jesus estava com Josué, mas quem que também estava com Josué? Quem que estava? Satanás. E Satanás estava que jeito? À mão direita para se lhe opor. Você sabe o que é se opor? É você fazer isso aqui, ó. Não vai não. Satanás estava se opondo como uma barreira. Olha que visão. Por que Satanás estava junto de Josué, junto com Jesus? Porque havia algo na vida de Josué chamado vestes sujas. E posso te falar, vestes sujas atrai a oposição do diabo. Quando a gente está com as vestes sujas, o inimigo resiste. E vestes não está falando de roupa, está falando de uma vida de santidade. A Bíblia diz, querido, que foi repreendido Satanás. Satanás foi repreendido ali? Foi. Mas a questão é que, na hora que ele estava com o Senhor, o diabo também estava. O que é sumo sacerdote? Presta atenção. A Bíblia diz que sacerdote eram aqueles que ministravam no templo. Eram aqueles que ministravam no templo. E esses que ministravam no templo, somente eles que tinham acesso no átrio e no santo lugar. E quem era o sumo sacerdote? Era, vamos dizer, o líder dos sacerdotes. Era um grau acima dos sacerdotes. Então tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote. Josué era sumo sacerdote. Qual que é a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote é o único que pode entrar no santo dos santos. Ele entrava no santo dos santos para levar os pecados do povo. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Ok. Uma vez ao ano, o povo trazia sacrifícios, confessavam os seus pecados, tá? Nós que estamos no propósito de confissão de pecados, uma vez ao ano, confessava seus pecados, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, somente ele podia entrar, somente o sumo sacerdote tinha acesso para falar com Deus, e ali no outro dia, se ele saísse, significa que os pecados do povo estavam perdoados, mas se ele não saísse, tinha que alguém puxar com uma corda, porque ele estava morto e fulminado. Josué era sumo sacerdote. Josué era esse sujeito que entrava no santo dos santos. Então eu tenho o átrio, que é o povo que entra. Eu tenho o santo lugar, que são os sacerdotes e levitas. E eu tenho o santo dos santos, que para entrar no santo dos santos tem que passar por um véu e adentrar lá. Somente ele tinha acesso a falar com Deus. Mas a Bíblia diz que esse sumo sacerdote estava com as vestes que jeito? Suja. Nós sabemos que hoje não precisa mais desse ritual
de um sacerdote para entrar na presença de Deus, de um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus, porque em Mateus 27:51, diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Posso ouvir um amém? E esse agir de Jesus, de Mateus 27:51, me possibilita entrar na presença de Deus, falar com Deus, ter livre acesso para falar com Deus. Então o sumo sacerdote Josué, nos dias de hoje, representa você e eu. Posso te falar mais? Primeira carta de Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, e chama a gente de sacerdócio real. Então nós somos os sacerdotes. Se fosse no Antigo Testamento, nós somos, e nós podemos ter acesso, porque o véu foi rasgado. Então se eu colocar Josué aqui, eu e você hoje, tranquilamente podemos ser o Josué de Zacarias. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Porque o que Josué faz ou pôde fazer, você também pode fazer. Você também pode falar com Deus sobre os seus pecados. Agora, deixa eu te explicar por que Josué e outros sacerdotes estavam com vestes sujas. Quem quer saber por que eles estavam com vestes sujas? Eu vou ler aqui para você, porque não é pouco o pecado que tinha. Primeiro, tanto o Zacarias, né, o Josué, eles eram de uma época posterior ao exílio da Babilônia, onde ficaram 70 anos presos na Babilônia. Passou 70 anos, liberou para o povo de Deus voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, junto com Ageu, Esdras, estes homens que foram para reconstruir o segundo templo, já que o templo de Salomão fora destruído. Depois desses 70 anos, os sacerdotes saem da prisão da Babilônia, e eles podem voltar para a terra deles e reconstruir tudo, o jeito de cultuar, o templo, pode adorar, mas olha o que eles fizeram, escute isso. Zacarias é contemporâneo de Ageu, ok. Depois do amargo tempo preso na Babilônia, o povo volta para sua terra, mas não volta-se para o verdadeiro Deus. Você sabe o que significa isso? Volta para a igreja, mas não se relaciona com Deus. Olha só, voltaram para o território geográfico de Jerusalém, mas o coração não estava voltado a se prostrar diante de Deus. Estes sacerdotes faziam a obra de Deus, mas não fazia com zelo. E são os erros, são os pecados. Pode aumentar aí que está baixo. Quando chegou a perseguição, eles voltaram para Jerusalém. Quando chegou uma perseguição política, você sabe o que os sacerdotes fizeram? Por causa de uma perseguição, deixaram de cuidar das coisas de Deus e voltaram para as suas lavouras, voltaram para as suas plantações, abandonaram a casa de Deus. E eu estou falando de depois do exílio. Eles voltaram, começaram a fazer a obra, mas aí veio uma perseguiçãozinha, abandonaram. Você conhece alguém que começa a fazer a obra e vem uma perseguiçãozinha e aí abandona? Você conhece alguém assim? Você conhece sacerdote assim? Pois é, isso daí manchou a roupa dos sacerdotes. Outro exemplo para você entender. O Josué, ele ajudou na reconstrução dos muros. Presta bem atenção. Tinha cerca de 4.000 sacerdotes. Quantos? 4.000 sacerdotes. Esses 4.000 era para estar lá, ó, fazendo a obra. Pararam de fazer. Deus foi vendo aquilo e falou: vocês estão saindo do propósito. Eu tirei vocês do exílio, agora vocês podem fazer um culto a Deus. Você sabe que jeito que era o culto nessa época aqui? Fala para quem está do seu lado assim, ó, o culto era frio. Perdeu o vigor, perdeu o entusiasmo. Deixa eu te falar aqui que mais estava. Meu Deus, além da casa de Deus ficar desamparada,
Os sacerdotes casavam com mulheres estranhas, estrangeiras, e se divorciavam, como se troca de roupa. Esse é o cenário, vocês estão conversando, eu vou dar nome. Esse é o cenário, presta bem atenção, dos sacerdotes que estavam vivendo nessa época. Casava com mulher que não era serva de Deus, largava. E aí, é certo isso? Casava como se troca de sacerdotes. Outro exemplo, eles ofereciam sacrifício a Deus que era resto, que era sobra, animais machucados, resto de pão, comida imunda trazia sobre o altar. Deixaram de ensinar a lei. A igreja tem que ensinar princípio bíblico, não é doutrina é princípio bíblico. Os sacerdotes fizeram o povo tropeçar. E por último, está escrito que Deus fez esses sacerdotes indignos diante do povo e amaldiçoou as bênçãos dos sacerdotes. Era esse um pouco do cenário da vida desses sacerdotes. E esse é o quadro que nós estamos falando da realidade dos sacerdotes e do sumo sacerdote Josué. Agora, querido, a visão é Josué com Jesus e o Satanás do lado. Se tem Jesus e tem um diabo, no mínimo tem uma coisa: batalha. Alguém vive em batalha aqui? Levanta a mão. Aleluia. Confia em Deus que se Jesus está na tua luta, no teu ringue, a vitória será garantida, amém? Só que as vestes desse homem Josué, as vestes dele, não estavam a nível de sacerdote. Você sabia que sacerdote tem que andar com uma roupa diferenciada? No Antigo Testamento, tinha até uns calção, porque a roupa deles era muito branquinha, tinha até uma roupa por baixo diferenciada, porque quando eles subiam no altar, altar fala lugar alto, quando eles subiam no altar, eles usavam aqueles vestidão, poderia ver tudo embaixo, então tinha uma roupa específica. A roupa de um sacerdote, fala para quem está do seu lado, fala assim: a sua roupa é roupa de sacerdote? Porque tem crente que só o sangue do cordeiro, que a igreja em Amir não tem doutrina de roupa, mas eu vou te falar, tem uns casos aí que a gente vai ter que colocar uma doutrina de roupa, porque só o sangue do cordeiro. Nós temos que ter pudor, né? Nós temos que ter maturidade. Queridos, aí vamos entrar no texto. O que aconteceu em Zacarias? O texto diz assim, que Satanás foi expulso, o Senhor te repreenda, beleza. Só que na visão é a visão. E o que aconteceu entre o Senhor Jesus, o Josué e os anjos? Porque tinha, além de Jesus, tinha anjos ali. Olha o que Jesus diz. Eu vou para o versículo 4. O 3. Ora, Josué estava trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra, ou seja, o anjo, que era Jesus, e disse aos que estavam diante dele. Quem que estava diante de Jesus? Os seres espirituais. Olha o que Jesus disse. Olha aí, está escrito na tua Bíblia: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Em outras palavras, você sabe o que Jesus estava falando para Josué? Eu vou fazer uma obra na tua vida, eu não quero que você fique com vestes sujas. Eu não quero que você ande no pecado, eu quero que você ande em santidade. Eu quero te dizer, Josué, que eu tenho preparado para você vestes, e te vestirei de finos trajes. Em outras palavras, ali a roupa, a santidade dele estaria sendo renovada. Nós confessamos os nossos pecados aí, né, para os seus discipuladores. O que é preciso? Isso é veste suja.
Tudo isso é veste suja. E eu quero dar parabéns aos discípulos que são tremendo, top das galáxias, porque tiveram humildade, não tiveram orgulho, e se expuseram ao seu discipulador. Porque se nós vivêssemos no Antigo Testamento, quem não fizesse isso com o sumo sacerdote, estava no brejo, irmão. Porque uma vez por ano você tinha que chegar no sumo sacerdote, e ainda tinha que pagar. Ainda bem que nós não estamos vivendo isso, porque senão o discipulador ia querer receber dinheiro para você ainda, irmãos, ainda ia ficar ruim para você. É lógico que você chega diante de Deus, e Deus pode te perdoar teus pecados, mas é importante a confissão, porque ministramos semana passada, que a oração do justo pode muito por sua eficácia, e quando a gente confessa, essa pessoa vai orar por nós para sermos curados. Mas o propósito de Jesus para Josué e para mim e para você é: eu vou tirar a tua roupa suja. Eu vou te dizer uma coisa, para mim essa história de Zacarias aqui, que ele conta de Josué, é uma forma de mostrar para nós que Jesus é misericordioso, porque com veste suja, o próprio Senhor ainda estava defendendo, o próprio Senhor estava ali, você não vai tocar nele não. E você sabe o que é que Jesus disse para o Satanás? Olha o que está escrito no final do versículo 2, final do versículo 2, não é este um tição tirado do fogo? Você sabe o que é um tição tirado do fogo? Esse fogo aqui não é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do castigo, dos 70 anos, do exílio da Babilônia. É mais ou menos quando você deixa um carvão, uma madeirinha queimar, mas não deixa lá o fogo consumir por inteiro, deixa queimar só um pouco. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Aí olha o que o Senhor disse, em outras palavras, não é esse um camarada que sofreu lá nos 70 anos, que passou, foi humilhado por causa do seu erro, mas ele foi tirado do fogo. Você sabe o que significa isso? Eu não deixei consumir, eu não deixei tudo ser pesado na cabeça dele, eu tive misericórdia. Olha o que o Senhor está dizendo para Satanás: esse homem, antes que o fogo queimasse e acabasse com a vida dele, eu tirei ele. Assim é comigo, assim é a misericórdia de Deus com você. Antes que o diabo tivesse acabado com a tua vida lá, o Senhor te tirou como um tição, tirado do meio do fogo. Foi Jesus quem tirou esse homem, o sumo sacerdote, na visão de Zacarias. Você só está aqui porque Jesus tirou você. Se não tivesse tirado, nós já teríamos sido consumidos. Aí o diabo quer se levantar. Fala para quem está do seu lado assim: o diabo quer se levantar. Agora, o diabo, quando ele se levantou aqui nessa visão, ele se levantou sem motivo ou com motivo? A roupa estava limpa ou estava suja? Ele tinha motivo, sim ou não? Tinha motivo. Posso te falar uma coisa? Quando as nossas vestes estão sujas, quando a gente não renova as nossas vestes, você pode ter certeza que você vai viver uma oposição das trevas muito forte. Eu falei para a igreja semana passada que nós estamos num período onde nós vamos nos consagrar, onde nós vamos nos arrepender, onde nós vamos chorar na presença de Deus. E esse culto, esse Tadel, é para a gente entender o poder que a palavra de Deus tem. Nós fomos tirados de lá sim, mas agora Deus está dando uma ordem. Olha o que ele diz: tira as vestes dele, essas vestes estão sujas. Josué, eu tenho umas vestes finas, traje fino. Quantos querem receber isso aqui nessa noite? Levanta a mão. Fala para quem está do seu lado assim: você está disposto? Aí olha só o que diz o versículo 5: ponham-lhe um turbante limpo. Por que um turbante limpo? Porque tinha um turbante sujo sobre a cabeça. Quantos querem saber o que significa turbante limpo na cabeça? Levanta a mão. Turbante limpo, veste limpa, você sabe que é santidade, ok? Turbante limpo significa autoridade. Você sabe como que nós estávamos? Ou como nós ficaremos se não nos arrependermos? Com turbante sujo.
somos como Josué, aqueles que podem entrar na presença de Deus. Ele era sumo sacerdote, nós somos sacerdócio real. Ele podia entrar no Santo dos Santos, nós também podemos entrar no Santo dos Santos. Só que não adianta nada entrar na presença de Deus de veste suja, turbante sujo. Às vezes você quer ter autoridade no mundo espiritual, às vezes você quer que o inferno saia da tua casa, saia do teu trabalho, mas se o turbante estiver sujo, você não tem autoridade para mandar o diabo embora. Mas o que o Senhor está falando? Josué, não é só a roupa que eu vou te trocar, querido. Você não vai ficar só em santidade, não. Eu vou te renovar a tua autoridade. Quantos creem nisso? Deus vai te renovar a tua autoridade. A posição que o Senhor quer para nós é vestes limpas, turbante limpo, para que a nossa autoridade seja validada no mundo espiritual. Você é tão importante quanto Josué. Você é tão querido como Josué. Só que a nossa roupa precisa ser trocada tanto quanto a roupa de Josué. O nosso turbante precisa ser trocado tanto quanto de Josué. Esse Josué aqui não é aquele do Caleb, Josué lá de Moisés não, viu querido? É outro Josué. Quem está entendendo, não, glória a Deus. Ele tinha autoridade ou ele perdeu a autoridade? Ele perdeu a autoridade. Só que sabe de uma coisa? O Senhor nessa visão agiu com misericórdia. Você sabe o que é um Tadel de hoje? Tadel de hoje é uma oportunidade para a misericórdia dele se valer na minha vida e na tua vida, e a gente pegar o nosso pecado, e a gente pegar aquilo que a gente confessou, aquilo que a gente sofre, e dizer assim: Senhor, me purifica, Senhor, substitui meu turbante, eu quero voltar a ter autoridade. É isso que Deus quer fazer. Deus preparou esse ambiente para a tua vida hoje. Agora, queridos, eu vou te ensinar hoje, até os que estão em casa vão ver um item, mas primeiro eu vou ler um capítulo, Tiago, abre Tiago para mim, capítulo 1, versículo 13, primeiramente eu vou ler um versículo, depois eu vou te mostrar uma imagem para você aprender como é que funciona. Tiago 1, 13, quem achou Tiago 1,13, diga amém. Quem quer aprender aqui como evitar a tentação, como evitar que a tentação se concretize em pecado e suje a sua roupa? Tiago 1,13 nos ensina: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: Deus não tenta ninguém. Pastor, mas e Jó? Jó não foi tentado, Jó foi provado. Deus não tenta ninguém. Versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, repete comigo, cobiça. Ok, quando esta o atrai, repete comigo, atrai. E seduz, repete comigo, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, repete comigo, concebido, dá luz ao pecado, fala assim, pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, repete comigo, morte. Ok, agora você que está em casa, você vai ver algo que é um processo. Olha só aí, pode soltar. Primeira coisa que fala sobre tentação, cobiça, fala assim, cobiça. Quem quer saber o que é cobiça aqui? Levanta a mão. Cobiça são pensamentos. Olha como a morte que nós lemos veio pelo pecado, não é assim? E o pecado veio porque deu a luz foi porque foi seduzido porque foi atraído, e foi atraído porque foi cobiçado. Então uma coisa puxou a outra. Primeira coisa que acontece antes da pessoa pecar, ela tem a cobiça. Primeiro ela pensa. Vamos dar um exemplo de um adultério. Antes da morte espiritual, a pessoa pensa, presta atenção. Primeira coisa, cobiça é pensar. Quem está em casa está vendo. Agora vamos para o segundo, número 2.
Segunda coisa, depois da cobiça, é atrai. O que é atrai? Atrai é imagina. Vocês estão comigo? Cobiça, depois vem o que? Atrai. O que é cobiçar? Pensar. O que é ser atraído? Imaginar. Então presta atenção como é que acontece um adultério. Primeiro a pessoa pensa, depois ela imagina. Depois o texto está escrito seduz. É o terceiro degrau. Vamos para a terceira imagem. O que é o seduzir? É quando a gente deseja. Então primeiro eu penso, depois imagina, depois deseja. Então o seduz é quando entra o desejo. Repara que não traiu ainda na questão física, mas já está no terceiro degrau. Desejo. Vamos para o quarto. Depois de seduzido, o pecado é concebido. O que é concebido? É quando eu decido, eu vou trair. Porque eu já pensei, eu já imaginei, eu já desejei, e agora eu decidi. Então é o concebido. Ó, concebi o pecado. Quantos estão entendendo? Ainda não saí, ainda não fui com ele, não fui com ela, mas já decidi que eu vou. Aí já concebeu o pecado. Depois de concebido, o texto fala que aí vem o pecado. O que é? Aí vem a ação. Próxima imagem. Pecado significa ação. Quando dá a luz ao pecado, foi lá que ele consumou. A ação veio. Então esse é o quinto estágio. Aí veio. Mas ele já pecou antes, porque ele já decidiu. Depois o pecado ele realizou. E o último degrau é a morte, que fala no texto de Tiago. E morte é separação entre nós e o nosso Deus. Então vamos lá. Cobiça, atrai, seduz, concebe, pecado e morte. Significa pensa, imagina, deseja, decide, a ação e a separação. Agora presta atenção. Antes de gerar o pecado que suja as nossas vestes, a primeira coisa que vem é aonde? Na onde que vem o ataque? Na mente. As tentações começam na mente. Se você perder essa queda de braço na sua mente, vai ficar pior. Porque depois vai vir para o coração. E depois vem para a prática. Agora posso te falar? Essa batalha da mente, de pensamentos, ela é constante. Você acha que o diabo vai querer, hoje, terça-feira, sujar as tuas vestes, não conseguiu, amanhã ele desiste? Ou amanhã ele tenta de novo? Ele lança o quê? Dardos inflamados, ele lança seta, para quê? Para derrubar você no primeiro ringue, nos teus pensamentos, porque se você perder no território da tentação, você cai, e se você cai, você suja a sua roupa. E eu falando de adultério, mas pode ser dinheiro. Você trabalha no caixa de uma empresa, aí você está passando um aperto, aí todo dia que você fecha o caixa da empresa, sobra dinheiro. Primeira coisa que o diabo sopra na tua cabeça, um pensamento. A diferença que sobrou a mais faz o quê? Pega para você. Aí ele vem com pensamento. Aí você começa a imaginar. Para eu pegar, eu teria que ser no horário tal, a hora que não tem ninguém, você vai imaginando. Só que aí você já está rodando. Depois vem o desejo. Não, eu estou precisando desse dinheiro. Nossa, eu vou pagar o IPVA do carro. Eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí de repente você decide. Próxima diferença que der a mais, eu pego para mim. Já decidiu. Aí depois sobrou dinheiro, você pega o dinheiro. Aí gerou o pecado, e o pecado gera morte, e morte é separação. E eu estou te ensinando como você faz para não sujar tuas vestes, porque se sujar tuas vestes, o inimigo vai te opor. Eu estou lendo um texto da Bíblia que está te mostrando que o inimigo se opõe quando as vestes estão sujas por causa do pecado. Então eu tenho que te ensinar você a batalhar. Tem gente que fala assim: pastor, estou numa luta. Ah, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, só vai acabar a luta no dia que Jesus te recolher.
Quer ver outro? Vou separar do meu marido. Pecado. Pecado. Vou separar da minha esposa. Pecado. Então o que começa? Pensamento. Eu estou pensando em largar dele. Pensando em largar dela. Aí depois vem o quê? Já me imagino eu sem ele. Começo a imaginar eu sem ele. Começo a me imaginar eu sem ela. E tal. E depois eu já estou desejando ficar longe dele. Eu já estou desejando ficar longe dela. Depois eu decido. Depois eu largo, que aí é o pecado consumado mesmo. E aí atrai o quê? Morte. E morte é separação. Então deixa eu te falar uma coisa. Se não for na prostituição, vai ser no dinheiro. Se não for no dinheiro, vai ser no casamento. Se não for no casamento, vai ser na mentira. Se não for não sei o que, vai ser em qualquer área. Mas eu vou te falar uma coisa. O inimigo 24 horas por dia vai querer tentar você através da cobiça da tua carne. Porque a carne da gente tem as fraquezas. E o diabo sabe a fraqueza de cada um. E é na fraqueza de cada um que o diabo vai tentar. Então você fala assim: pastor, eu tento me santificar, pastor. Mas a minha mente, querido, enquanto você está ganhando na mente, glória a Deus. Você está pensando que você não vai... Tem gente que fala assim: eu não sou um vencedor. Se até aqui você está aqui, você é um vencedor. Porque cada dia que a tentação foi colocada para você, você não comeu do prato da tentação. Se você não comeu, significa que você venceu. Ao invés de você olhar com um olhar ruim, ao invés de você olhar com um olhar e falar assim: nossa, eu não aguento mais, essa tentação de novo, eu não aguento mais. Você tem que olhar pelo contrário: venci de novo. Eu queria mentir, mas não menti, venci de novo. Você quer ver o tanto que você é campeão? É só você ver o tanto de luta que você já passou na tua mente e não caiu. O tanto de proposta que o diabo já pôs para você e você não entrou. Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas em contrapartida, olha o lado bom. Você é um vencedor. E se você caiu? Se você sujou sua roupa? O Senhor está aqui hoje dizendo assim: eu vou trocar tuas vestes, eu vou colocar uma veste nova, eu vou colocar com linho fino, eu vou trocar o turbante vai ser limpo, você vai sair daqui com autoridade e o diabo não vai te resistir. Quem quer isso? Quem quer isso? Fala para quem está do seu lado assim: você quer isso? Fala assim: você entendeu, né? Como é que o diabo trabalha, né? O que é considerado pecado feito? É palavras, atos, pensamento, ações e reações. Quando o diabo começar a lançar pensamento, a Bíblia diz assim: só da gente pensar numa pessoa, nós já estamos adulterando. Não é o que Jesus fala? Não é o que Jesus fala? Primeiro território que o diabo quer colocar é no pensamento. Então você tem que chegar diante de Deus num culto como esse, e é um Tadel com cara de culto, porque Deus vai trazer cura, amém? Você tem que chegar diante disso e falar assim: Deus, troca minhas vestes, estou precisando. E quando você falar troca tuas vestes, se de repente for a veste física também, aproveita o embalo e põe no bolo. Não é só o pecado não, porque às vezes tem mulher também que a gente tem que aproveitar e vai trocar as vestes. Porque aquele aparelho que serve para você tomar injeção, que Deus fez para você, é um aparelho aquilo lá, você sabe, né? Aquilo é um aparelho, você está entendendo? Aquilo se chama aparelho que aumenta batimento cardíaco no homem. Você sabia disso? Aquilo é um aparelho que Deus fez para... É quase um desfibrilador que faz o homem bater o coração mais rápido, você está entendendo ou não? Só que isso aí não é para todo mundo. Fala para quem está do seu lado assim: é só para o marido. Fala para quem está do seu lado assim: tem que tampar. Nós não vamos cometer os mesmos pecados que esses sacerdotes fizeram, de não ensinar o que é certo. A igreja tem que pregar o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que é errado, porque o povo, se for destruído, Deus cobra do sacerdote. Então nós temos que ensinar, e de vez em quando temos que falar: irmã, dá uma olhada no espelho lá, o que você está mostrando para os outros, está defraudando alguém? Se nós estamos num Tadel e nós estamos num momento de arrependimento de pecado, a pessoa quer se libertar do pecado, aí vem aquelas irmãs, né? Não sei se a gente chama de irmã, se chama de prima, né? Porque se fosse irmã mesmo, prima, e aí vem para arrebentar o coração dos homens, e não tem jeito, irmão. Fala para quem está do seu lado e fala assim: você está entendendo? Não?
Agora eu quero falar de 2 tipos de arrependimento, porque é o arrependimento que lava nossas vestes. Então a coisa mais importante do que eu vou falar está aqui agora. Primeiro tipo de arrependimento que existe: atrição. Repete comigo: atrição. O segundo é contrição. Repete comigo: contrição. Ok, atrição. Você sabe o que é atrição? Atrição é um tipo de lamentação superficial. Ah, eu errei. Não, tá certo, eu errei. Superficial. Você sabe quem que se arrepende com atrição? É aquelas pessoas que chegam e falam assim, ó: ah, eu não vou contar. Mas você não se arrepende do seu pecado? Arrependo do meu pecado. Mas por que você não conta? Não, não vou contar. Não, Deus já sabe. Existem meios arrependimento e não arrependimento por completo. Deixa eu te ensinar. O verdadeiro tem que ser o completo, tem que ser o contrição. O que é a diferença? É que o atrição, a pessoa está mais preocupada com o castigo e com a perda do que com o pecado. Vou te dar um exemplo. A pessoa faz parte de um ministério. Ela não confessa o pecado, ou confessa mais ou menos. Eu fiz um negócio errado, e não conta tudo, conta metade do pecado, confessa uma parte do pecado. Por que ela não quer contar tudo? Porque ela não quer perder o que ela conquistou, o ministério, e está com medo do castigo, está com medo da punição. É igual aqueles filhos que faz coisa errada e vai contar para o pai, e fala, não, eu fiz o negócio, mas na verdade ele fez 3 vezes mais do que aquilo que ele contou. Mas ele não conta porque tem medo do castigo, ele tem medo de apanhar, ele tem medo que ele vai perder o videogame, ele tem medo que ele vai perder a televisão, ele tem medo que ele vai perder. Esse tipo de arrependimento não vai limpar a veste de ninguém. Isso é meio arrependimento. Meio arrependimento é aquela questão que eu vou me acertar com a pessoa, e eu me acerto com a pessoa, mas eu me acerto, mas é o seguinte, ó, beleza, hein? Nunca mais. Jesus falou 70 vezes 7 por dia. Eu perdoo, mas não perdoo. Isso é meio arrependimento, isso é meio perdão, isso é veste suja. Deus quer te limpar, igreja. Deus quer te limpar. Meio arrependimento não limpa. Se você estiver preocupado com o que você vai perder, com o que vai vir sobre tua cabeça, é atrição. Isso aí é um arrependimento superficial. Agora a contrição é diferente. Contrição é um arrependimento genuíno. Porque eu estou preocupado não com o que eu vou perder o púlpito, que eu vou perder a dança, que eu vou perder a intercessão, que eu vou perder o altar para louvar, que eu vou perder o meu carro, que eu vou perder a portaria. Eu não estou preocupado com o que eu vou perder. Eu estou preocupado que eu já perdi a comunhão com Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então eu estou preocupado não é com o que eu vou fazer na igreja, é com o que eu já perdi. Contrição me leva a... Olha o que é arrependimento no Antigo Testamento. Não é igual nos dias de hoje. Os dias de hoje, arrependimento é tudo meia boca. Não, o Senhor perdoa, o Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor já viu tudo. O Senhor já até sabia que eu ia pecar, né, Deus? Amém, perdoa. Isso é o arrependimento de hoje. Você sabe como é que era o arrependimento bíblico do Antigo Testamento? Olha o que tinha. Pano de saco. Cinzas. Ficar sem comer. Choro. Pranto. Soluço. Pesava, convulsões e confissões, era assim, a pessoa se errava, ela se humilhava, ela ia no pó, pegava cinza, jogava para ela, rasgava suas vestes. Eu já te ensinei que para um judeu não podia nem levantar o vestidão deles, né? Eu falo vestido para você poder entender, a bata, não podia nem levantar, não podia nem mostrar a canela. Quando fala lá que o filho pródigo, o pai levantou para correr, ele quis dizer assim, perdeu até a vergonha por causa do filho. Não podia nem fazer isso. Que dirá rasgar as vestes? Você sabe o que é isso? Todo mundo está vendo que as vestes estão rasgadas. É pecado. Você sabe como é que era arrependimento no Antigo Testamento? Era um povo que chorava, soluçava. Era um povo que buscava. Um dos pregadores, homem de Deus que eu conheço, ficou 18 meses chorando por causa do seu pecado. É lógico que Deus não demora 1 ano para perdoar um pecado. Deus perdoa o nosso pecado instantaneamente. Só que a maneira com que a gente se arrepende hoje é muito superficial. O nosso pecado tem que pesar na nossa cabeça. Eu não posso estar preocupado com o que eu vou perder. Eu estou preocupado porque eu perdi a comunhão com Deus. Eu estou com a veste suja. O diabo vai se opor na minha vida. O que vai adiantar eu fazer 50 ministérios dentro da igreja e o diabo se opondo na minha casa, para a minha vida? Não vai adiantar nada.
Eu quero saber se a minha veste está limpa. E se não estiver limpa, graças a Deus que Ele é misericordioso. Mas a misericórdia, querido, presta atenção. A misericórdia é um sabão. A misericórdia é um sabão. Você tem que ir lá e falar, me perdoa. Você sabe o que é o arrependimento verdadeiro? É aquele arrependimento que além de confessar, você faz assim, ó, vem comigo. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Eu estou muito arrependido, me perdoa. Hoje as pessoas confessam o pecado, mas não clama nem a frase, Pai, me perdoa. Não pede perdão. Não, Deus, eu estou errado e eu errei. É só isso? Não. Quando você errar, aprenda a falar, Deus, eu quero clamar pelo teu perdão. É lógico que Ele vai dar o perdão, mas tem que clamar, tem que ser sincero. Seja um pensamento, ou seja uma ação, seja uma palavra verbalizada, seja uma ação ou uma reação. Deus não quer você tendo um arrependimento meia boca. Você levantou a mão para tua esposa, você bateu na tua esposa, aí você, não, eu arrependi já. Eu arrependi tão sem vergonha, tão de atrição. Não, irmão, tem que pesar na tua cabeça. Não estou falando para você se culpar a vida inteira, não. Não estou falando para você carregar um sentimento de culpa, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, e Ele coloca os nossos pecados, Miqueias 7,19, nas profundezas do mar. Só que, peraí, Ele colocou, foi uma confissão genuína, sincero. Estou arrependido, Deus, eu estou arrependido. E quer saber, para me encerrar sobre ensinamento de arrependimento, se o Senhor quiser me tirar tudo, eu não sou digno mesmo, mas se o Senhor não me tira da tua presença, foi o que o salmista disse. Se o Senhor quiser me tirar de tudo, porque tem gente que valoriza mais o que faz do que a intimidade com Deus, mais o que tem do que a intimidade com Deus. Deus, para falar a verdade, eu até mereço, o Senhor pode me dar castigo, o Senhor só não me expulsa da tua presença, o Senhor só continua estando do meu lado. É assim que tem que funcionar. Para nós encerrarmos, a Bíblia diz em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou repetir, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. 3 coisas que Jesus disse lá em Zacarias. A primeira, vestirei de trajes finos. Repete comigo, vestirei de trajes finos. Você sabe o que significa isso? Que é o que você vai buscar hoje? Deus vai te colocar um coração limpo, assim como o do primeiro amor. É bom, não é? A veste limpa, veste nova, é um coração do primeiro amor. Segunda coisa, põe ali um turbante limpo sobre a cabeça. Jesus está dizendo assim, você vai voltar no primeiro amor, mas vai voltar com autoridade. E terceiro, olha o que ele diz para Josué, te darei livre acesso entre estes que aqui estão comigo. Você sabe quem que era que estava com Jesus? Os anjos. Você sabe o que ele falou? Que quem tem santidade e que quem tem autoridade vai ter livre acesso no mundo espiritual. E quem tem livre acesso no mundo espiritual vai ver o sobrenatural. Olha que coisa linda. Troca tuas vestes, que o teu coração é trocado, tua autoridade é trocada, e o sobrenatural te espera, querido. Amém? Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus.